Salve, galera! Bora reagir a mais um corte aqui dos canais ESPN, onde o Vasco jogou muito diante do Flamengo. Jogou demais. O Vasco foi superior ao Flamengo, na minha opinião. Teve as oportunidades mais claras de gol, mais claras de gol. Cara, foi duas chances assim a escala David, né? Não é a escala David, né? Não dá pra comparar a escala David, mas foram duas chances assim que, pô, velho, foi dois gols do Flamengo, né? Foi dois gols do Vasco e dois gols do Flamengo, mais ou menos nessa pegada aí, porque o Léo Pereira fez dois gols pro Flamengo. Essa é a realidade. O Léo Pereira fez dois gols pro Flamengo. E senão o Flamengo teria perdido esse jogo por 2-0 ou mais, hein, galera? Ou até mais, porque se o Flamengo toma um gol e tem que sair para frente, o Vasco poderia ter feito mais gols. Amostra boa do Vasco, amostra boa do Vasco diante do Flamengo, quer dizer que esse time vai ser competitivo nessa temporada, né, galera? Já deixa aí seu comentário o que vocês acharam do jogo, se acharam também que o Vasco merecia essa vitória, comenta, deixa o seu like, se inscreva no canal e bora assistir o vídeo. Quero deixar os créditos aos canais ESPN. Caso queira assistir o programa completo, assine Star Plus. Seu Eugênio, 0-0 pro Vasco? 0-0 pros dois. É mesmo? Porque, claro, se você parar pra pensar, William, boa noite a você. Boa noite. Boa noite. Antes do jogo, É. ok, você vai olhar antes do jogo, o Flamengo é favorito pro Sim. jogo. Você acha que o torcedor do Vasco teria fechado esse empatezinho lá no começo? Mas com o transcorrer da partida, o jogo foi ficando igual. Os O Red teve boas chances. Os dois times tiveram as suas situações. O Red teve algumas situações ali. Aliás, esse ano ele não está Sim. com um bom rendimento, não está conseguindo aproveitar muitas das chances que são criadas para ele. O Vasco teve a oportunidade de estar na frente do placar. É claro que, quando você pensa que no finalzinho do jogo tem um pênalti para o Flamengo, tem um pênalti que parece que vai decidir tudo. É o Gabigol que vai bater, O né? Gabigol que vai bater, que não costuma perder. E o goleiro defende esse pênalti, aí você pode também pensar assim. Mas pelo jogo, por 90 minutos, foi um 0-0 para os dois, porque acho que o Vasco ele conseguiu se superar. Clássico tem muito disso, né? Às vezes o pior time consegue equilibrar a partida em função de se doar mais em campo, tentar travar o adversário, bloquear espaços. E o Vasco teve isso. Ele começou com muita dificuldade de jogar, muito para sair lá de trás, muita dificuldade. Mas já do meio para o final do primeiro tempo, ele já era um time mais solto, que conseguia chegar, que conseguia criar. Usa muito o lado esquerdo, com o Piton, tentando fazer essa bola chegar bem para o Verratti. E no final das contas foi um jogo igual. E tem essa impressão que o estado do gramado ali ainda tira mais ainda a velocidade da bola. Pode falar, André. Como ele não conseguiu deslocar o Léo Jardim, como que o Gabriel faz os gols de pênalti? Ele normalmente desloca o goleiro, a bola não precisa nem ser muito forte, nem muito precisa para entrar. Se o Léo cai para o outro lado, essa bola entra, mesmo não estando muito próxima da trave. São 51 pênaltis cobrados pelo Gabriel com a camisa do Flamengo. Esse é o 8º erro. Isso, Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Se não for o 8º, é o 9º erro. Posso não estar... Foi o 8º. Foi o 8º. O Léo Jardim é o terceiro goleiro a conseguir defender um pênalti do Gabigol, porque a maioria ele bateu na trave quando errou. Lembrando que o Gabriel, boa noite a todos. Claro, William, eu já me antecipei aqui, não sei se você pretende... Imagina, fica à vontade, fica à vontade. O Gabriel prometeu ao Zico fazer 35 gols nessa temporada. Ele teve a oportunidade hoje, como teve na última apresentação do Flamengo. Uma infelicidade, o pênalti é isso mesmo. Eu acho que foi, acima de tudo, o mérito do goleiro do Vasco, que foi muito bem na bola e se aproveitou de uma batida que não... Para entrar, com os goleiros de hoje, para entrar assim, tem que ser rente à trave e forte. Senão o goleiro vai conseguir tocar nela. Pode tocar e ela entrar do mesmo jeito, mas o Léo aparou a bola e depois segurou. Isso. A defesa dele foi uma defesa aparentemente tranquila. E muda completamente o que seria a análise do jogo, como disse o Eugênio. Estou de acordo com tudo que ele falou. E para falar um pouquinho mais de Flamengo, que era o favorito teórico por causa do elenco que tem, o elenco do Flamengo continua sendo o principal em nomes e em potencial, o principal da América do Sul. E essa é uma situação que cobra desse elenco o melhor, né? A gente está observando um momento do Flamengo e deu para ver no momento, na hora da substituição no segundo tempo,
quando saiu a dupla Pedro Cebolinha para entrar a dupla Gabriel e Bruno Henrique, os dois jogadores que dividiram as honras de melhor jogador do Flamengo no glorioso e encantador ano de 2019, hoje tem a sua titularidade discutida, é o debate. Então, se a gente lembrar de três últimas imagens, aquele amistoso nos Estados Unidos, que o Flamengo sai na frente, permite o empate, e toda a gritaria talvez seja uma palavra muito forte, mas toda a repercussão negativa o momento sem a bola continua com um defeito, o Flamengo continua permissivo, achando que o jogo acabou, é aquela coisa de sempre, se o Tite não cuidar disso, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os outros técnicos. Isso é uma pré-temporada, um jogo que teoricamente não é nem de competição. Aí tem a vitória sobre o Sampaio Corrêa. Legal, o Gabriel já entregou um dos gols ao Zico nesse jogo. Mas o Sampaio Corrêa, gente, clássico com o Vasco, independentemente de ser no começo da Taça Guanabara... É a rivalidade, é clássico, um peso enorme. É clássico com o Vasco, é jogo de competição 100% das vezes. E o Flamengo, como disse o Eugênio, também concordo, deveria ter vencido o jogo, mas não jogou para isso. E continua a discussão. Ninguém sabe, né, se o Tite vai continuar insistindo com Pedro Cebolinha. As coisas não estão bem, ou é preciso conter os minutos, porque a temporada é longa, aí entram Gabriel e Bruno Henrique. Ele é um treinador que já se mostrou, evidentemente, capaz de lidar com esse tipo de ambiente, né, com jogadores consagrados e, né, com muita história, treinou a seleção brasileira por muito tempo. Mas é um debate que vai acompanhar o Flamengo a temporada toda. Desde hoje. Tem muito jogador para pouca vaga. E é assim. E assim, para o Gabigol cumprir a meta, Breler, dos 35 gols, ele precisa entrar todo jogo, ser titular, né? E ele teve oportunidade hoje e perdeu. O que o pênalti hoje que ele perde influencia nessa história toda? Porque futebol é muito cruel. É um pênalti, tá vendo? Gabigol não está bem, a cabeça não está legal, como ele bateu mal o pênalti, foi devagar e tal. Tem todos os questionamentos, a gente sabe como funciona. Até que ponto essa questão Pedro, Gabigol, depois a gente fala de Bruno Henrique, Cebolinha, um pênalti desse afeta? Boa noite, William, companheiros, fã de esportes. Olá. É evidente que o Gabigol não vive a melhor fase dele há algum tempo já, tenta virar o ano buscando retomar o melhor futebol, e para mim é menos sobre a concorrência com o Pedro, sobre os minutos que ele tem tido e mais sobre confiança. É um jogador que... Você acha que ele está sem confiança? O Gabigol é um cara que tem muita estrela e é um cara que personifica essa imagem de ídolo do Flamengo, mas naturalmente nessa fase ruim é normal se abalar, é normal não ter o mesmo aproveitamento de antes. E até se a gente olhar o aproveitamento em pênaltis do Gabigol, continua sendo muito bom, com a camisa do Flamengo, 52 pênaltis, 8 cobranças desperdiçadas, ainda é um cara confiável nesse aspecto. Mas como a fase não ajuda, é o cara que está tentando, de certa forma, se colocar nessa briga pela titularidade com o Pedro, mas ainda não está no seu melhor, ainda não fez por merecer, é normal que se abale em algum momento. Mas hoje o resultado, para mim, passa menos pelos pés do Gabigol. É claro, desperdiçou uma oportunidade, até acabou saindo ali na cara do Léo Jardim, num lance que houve impedimento, a arbitragem marcou impedimento. Não houve, né? Não houve e a arbitragem marcou. Esse gol ia dar o que falar, porque o VAR provavelmente daria o gol. Exatamente. E foi uma bola metida pelo De La Cruz para o Gabriel. Um dos poucos, raros momentos de organização, né, na criação de uma jogada ofensiva ao estilo desses jogadores, né, com os passos trocados por dentro da defesa adversária. Foi um momento diferente do resto do jogo. Então o Gabigol será lembrado na análise dessa partida pelo cara que desperdiçou o pênalti aos 43 minutos do segundo tempo, mas a verdade é que o Flamengo não jogou para merecer vencer o jogo. E aí essa é a análise maior que deve ser feita. O Flamengo, pela qualidade que tem, por ser superior tecnicamente ao adversário, poderia ter jogado muito mais. Poucas associações de Arrascaeta com De La Cruz, caras que se conhecem da seleção uruguaia, ainda buscando o melhor funcionamento, a melhor engenharia. No primeiro tempo, o Cebolinha apareceu muito menos do que tem aparecido sob o comando do Tite. Então foi o Flamengo muito abaixo.
Do lado do Vasco, houve a competência em igualar esse jogo com organização e principalmente muita disposição do Vasco, até passando do ponto em alguns momentos, no primeiro tempo exagerando nas faltas, até muitos cartões amarelos nesse início, um excesso de vontade, mas era a única maneira do Vasco conseguir fazer um jogo parelho com o Flamengo. O Ramon Dias prometeu isso, que seria um jogo de muito mais entrega, depois daquela derrota para o Nova Iguaçu, em que o Vasco jogou muito pouco. O Ramon Dias prometeu essa mobilização e o Vasco entregou. Se a gente analisar friamente os lances, até o pênalti do Gabigol, quem teve as melhores oportunidades de gol foi o Vasco. O Vasco com o Verratti, a cabeçada no primeiro tempo, o lance que ele desperdiça no segundo. Então o Vasco, mesmo jogando eu não digo nem acuado, mais fechado em alguns momentos, até de forma reativa, esperando o Flamengo, teve boas oportunidades para vencer. Então foi um plano de jogo competente do Vasco, uma atuação bem honesta para mim, dentro das limitações. O desfalque do Paulinho, que é muito sentido. E vai ter que lidar com ele mesmo, porque é o ano inteiro. Exato. Perde o Jair no início do jogo, que era uma alternativa para o Vasco tentar ficar mais com a bola. Entra o Matheus Carvalho, muita disposição, mas assim como o Zé Gabriel, tem mais dificuldade de jogar com a bola. Então, dependia muito de um lance iluminado do Payet ou de uma jogada do Piton cruzando para o Verratti. Tentou dessa maneira, quase teve sucesso nessa abordagem. Mas se algum torcedor do Vasco criticar o Ramon Dias por jogar dessa forma contra o Flamengo, tá fora da realidade. Porque é a única forma. É sendo mais reativo, muitas vezes se fechando com uma linha de 5 atrás, sendo mais conservador até nas mexidas. E aí a gente olha para o banco... Isso é um problema, né, Breler? Porque você vai falar do banco assim, isso é um problema, porque jogar contra o Flamengo assim, ok, concordo. Com o time, e você vai chegar no banco também, falar de elenco curto, acho que você vai chegar nisso, com o que tem hoje o Vasco. Só que o Vasco não está mostrando no horizonte grandes soluções. Algumas contratações que possam resolver esse problema, dar uma encorpada. E não é só o jogador que vem para somar, jogador que vem para resolver. Então, daqui a pouco, o Vasco vai enfrentar outras equipes, aliás, no próprio Carioca, vai pegar um Fluminense, um Botafogo, e aí depois vai começar a enfrentar outras equipes, Campeonato Brasileiro, por exemplo, vai pegar Palmeiras, vai pegar São Paulo, vai pegar Internacional, vai pegar... E ele não dá para ficar jogando toda hora assim. O problema é que o elenco condiciona a forma de jogar do treinador. Mas o jogo de hoje, eu acho que demonstra, é um grito do tipo, olha, tivemos que jogar dessa forma assim e veja como foi. Precisa chegar jogador. E a gente precisa sempre pontuar e lembrar, William, o principal executivo da 777 prometeu, antes da conversão da SAF, que o Vasco não jogaria mais em desigualdade econômica e até mesmo técnica com o Flamengo. Faz um ano isso, né? E ainda há um abismo Quantos jogos aconteceram? de elenco entre Quantos Vasco e clássicos Flamengo? Depois da promessa? Esse é o último clássico com o Flamengo. Foi no Carioca do ano passado. Então, faz um ano. Foi antes. Foi em 2022 ainda, antes da votação para aprovação. Foi 22. Da 22, tem mais de ano isso. O Vasco só conseguiu ganhar um clássico desde então, foi no Campeonato Carioca do ano 1 a 0. passado, 1-0. Então, merecidamente. E assim, o Vasco no jogo do Campeonato Brasileiro, mas nas pontas ainda o Vasco carece de jogadores mais agudos, principalmente depois da perda do Gabriel Peck. E até se justifica muito o uso de 3 zagueiros, porque a função do zagueiro é a que está mais servida no Vasco. Você olha para o elenco do Vasco, hoje entrou o Rojas no segundo tempo. Então, chegou o João Vitor, que foi titular. Já tinha o Medel, o Léo, tem o Maicon, o Rojas chegando. Então, para a zaga, o Vasco tem jogadores. Então, ok, onde eu tenho mais gente? É na zaga. Então, vou colocar 3 zagueiros aqui. Sim. Meio campo, não tenho. Você olha para o elenco do Vasco, não tem. Ponta. O David, o Rossi. Entendeu? Já começa a complicar. Não, e o problema então é que... ele tem... Desculpa, o Piton na lateral, tem o Léo Jardim, que se firmou. Sim. Tem o Piton na lateral, que deve ir embora. Provavelmente vai embora no meio do ano. Tem zagueiros, não tem meio campo. Tem o Payet e o Verratti. Ponto. Agora, a chegada do Adson, né, que hoje entrou durante o segundo tempo, acho que o Adson vai ganhar um espaço nesse time. Pode jogar pelo lado do campo ali, vai dar mais qualidade do que o Vasco tinha Mas é pouco antes. ainda. Mas é pouco. E aí, o problema é que
essa janela de transferência está muito difícil, tudo é lento. Muito devagar o processo. Tudo é um drama, vai chegar esse, não vai chegar aquele e tal. E na comparação com o Flamengo, aí para o torcedor é uma situação mais desesperadora. No segundo tempo, nas mexidas, o Ramon Dias vai com o Matheus Carvalho, no primeiro tempo ainda, o Rojas entra como opção e o Adson estreando pelo time. Do lado do Flamengo, o Tite Você põe o Bruno Henrique, você põe o Gabigol, Gabigol. Pedro, Bruno Henrique é e sempre Luiz uma Araújo. covardia, né? Então, Mas a comparação de elenco, ela não pode ser feita, né? não pode ser feita, mas no contexto em que foi prometido da SAF, principalmente da 777... Você acha que a diferença não deveria ser tão grande? Não deveria pelas promessas e pelo que o Vasco pintou de perspectiva para o seu torcedor. Mas só tem um detalhe, Breila, para passar para o professor aqui. A gente sempre fala isso, né? Que a gente usa até essa palavra, uma sacanagem que o Flamengo faz quando vai fazer as alterações no segundo tempo, né? Sempre uma sacanagem com o adversário, né? Você olha o banco, os caras que entram... Mas nem sempre dá resultado. Hoje não deu de novo, hein? Não, ano passado não deu resultado em lugar nenhum. Não deu resultado em lugar nenhum. Deu todas as Sempre não deixou de ser em nenhum momento uma covardia. Verdade, mas não deu William. resultado. Companheiros, boa noite. Antes de tudo, eu acho que foi um grande jogo. Foi um clássico com cara de clássico. Torcida gritando de um lado, torcida gritando do outro. Fazia muito tempo que a gente não via isso, principalmente no Campeonato Carioca, porque tem esse lado bom de estar excursionando pelo país. Já teve jogo grande do Campeonato Carioca em Brasília, em Minas, muitos estados do Nordeste, mas clima E norte. E norte. Clima de Campeonato Carioca mesmo, clima de competição, de rivalidade, de clássico, a gente teve hoje. Isso que você falou, essa superação, isso é importante para um jogo, principalmente quando é um clássico. Mas não dá resultado para uma campanha, para uma temporada, para um campeonato, principalmente para um campeonato mais sério, mais competitivo, como será o brasileiro, né? Em relação ao Campeonato Carioca, até dá para enganar, dá até para ser campeão carioca e não fazer absolutamente nada no brasileiro. Eu acho que o Vasco não pode cair nessa esparrela. Tivemos vários exemplos disso. Aquela tua primeira provocação para o Eugênio, se foi 0-0 para o Vasco. Para o Vasco, eu te diria que esse jogo acabou 0-0 para o Vasco, porque afinal o Vasco escapa de tomar o gol de pênalti, que mataria qualquer chance, mas durante a partida o jogo foi muito mais 0-0 para o Flamengo. É o Vasco que perde os chamados gols na bucha, é o Flamengo que tinha obrigação de mostrar um futebol melhor. A gente sabe, tem problemas? Já tem problemas na lateral direita, por exemplo. Hoje tinha lateral deslocado para o outro lado, mas nada justifica a falta de domínio do Flamengo nesse E nem jogo. foi problema, o Varela nem jogou mal. Mas na prática... Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Empate com sabor de vitória pro Vasco, né? Pelo gol perdido, mas pelo que aconteceu em campo, o Vasco foi melhor que o Flamengo, cara. O Flamengo teve um pouquinho ali no primeiro tempo, né? Um pouquinho de futebol, mostrou alguma coisa, mostrou que ia ganhar. O começo do jogo ali, o Flamengo vai ganhar esse jogo aí, né? Mas aí o jogo foi se desenrolando, foi começando a virar lá e cá, jogo de trocação, o Vasco começando a criar alguma coisa, o Payet começando a fazer alguma coisa, o Verratti, só que na hora da finalização, sempre pecando, né? Sempre tomando a decisão errada, esperando muito para finalizar. Um jogo desse nível aí, clareou, tem que finalizar, né? É um nível muito alto. E no final, por compensação, o futebol compensou dessa vez, né? Seria triste ver o que o Vasco jogou nesse jogo e sair com a derrota, né, galera? Nossa, ia ser muito chato. O futebol que o Vasco mostrou em campo, a intensidade, a vontade, a gana, né, de vencer, de querer vencer. Deu o seu melhor. O jogo foi 50-50 aí, posse de bola. Tentativa, chutes no gol, no alvo, 2 do Vasco, 3 do Flamengo, acho que com o pênalti, né? Conta aí com o pênalti, senão tava pau a pau. Jogo igual, gente. Igual. Jogo muito parelho, mas muito parelho mesmo. Chega a ser assim, é pro torcedor comemorar, né? É pra torcida do Vasco comemorar esse jogo aí contra o Flamengo, porque ele jogou com o maior elenco do continente.
no Maracanã, né? Onde o Flamengo costuma vencer mais jogos. Era a torcida dividida, mas era o Maracanã, tá? E o Vasco conseguiu sair de lá vivo, saiu com um empate, né? Então a gente pensa, pô, se é um jogo de mata-mata, o Vasco tem grande chance de se classificar. E dependendo até do mata-mata, tá, gente? O Vasco jogar o futebol que jogou com o Flamengo hoje, ele pode ir longe nessa Copa do Brasil aí, né? O duro é que a temporada tá começando agora e o elenco pesa, né? E a prioridade do Vasco não será a Copa do Brasil. A prioridade do Vasco será o Campeonato Brasileiro. Mas mostrou que vai ser um time bastante competitivo, né? O ruim é a gente olhar aqui. O Vasco tá 3 jogos sem vencer, né? No Campeonato Carioca. 3 jogos sem vitória. E tem um calendário bem pesado, né? O próximo jogo é contra o Audax, Fluminense e Botafogo. Aí vem um jogo pela Copa do Brasil. É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Não saia sem deixar like se ainda não é inscrito. Ajuda a gente aí, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu.